uma história. Frankel é o nome de uma edição do Rambam. É muito conhecida, na verdade é uma das mais conhecidas edições do Rambam do mundo. Costume judaico a gente chamar uma pequena explicação com o nome do autor. Por exemplo, eu tenho um Rambam aqui para te dar. Já viram fazendo isso algumas vezes. Eu tenho um Rambam aqui, eu tenho Akiva não, mas eu tenho um Rashi aqui para vocês, um Rashi novo e tal. Esse geralmente, é assim que geralmente a gente chama o nome, deixa eu agora, das edições dos comentaristas. Então, o Frankel é um dos maiores compiladores. Frankel é o nome de uma das maiores compilações, melhor dizendo, de Rambam. O nome é o Rav Frankel, é o nome dele, né, na verdade. E a edição Frankel, ela tem uma peculiaridade. O Stipler, ele disse que... Encostei aqui. O Stipler, ele disse que quando fosse recebido no Shamayim, no Gan Eden, o Frankel, o que ia acontecer? O Rambam ia pessoalmente receber a alma dele e todos os outros comentaristas iam para a entrada do Gan Eden para receber ele. Tamanho foi a importância da sua obra. Sim, mas não só a importância da sua obra. O que aconteceu? Uma das histórias que envolve a compilação do Frankel é o seguinte: ele comprava muitas edições originais do Rambam, porque ele pegava, colocava em ordem, e aonde ele estivesse comprava e juntava. E traduzia, botava numa letra melhor, porque as letras geralmente eram aquele formato bem antigo do hebraico e tal. Então assim, ele às vezes o árabe e tal, então ele compilava tudo isso e juntava. Ele pagava fortunas para isso. Aí uma vez ele chamou uma pessoa para poder analisar e tal. E ofereceu um café. Aproveitando a história do café, ofereceu um café para essa pessoa. Não sei se porque Vamos provar. ótimo. Então tá bom. Aí, ele ofereceu o café para a pessoa. Aí a pessoa não tinha visto, estava tão concentrada analisando os documentos e tal, que não tinha visto o café. O que aconteceu? Tropeçou no café e o café caiu em cima do documento original do Rambam. Eu não sei o que vocês fariam, mas eu acho que eu não ia ficar muito feliz se isso acontecesse. Eu saí de terra. Eu saí andando assim pra rua, sem Foi o que o Frankel fez. O Frankel, ele levantou, saiu do ambiente e ele voltou num desespero muito grande. Isso te calou. Então o que o Frankel fez? Quando caiu o café, ele saiu de perto, saiu correndo, entrou no outro cômodo e depois ele volta, na mesma velocidade, e fala: desculpa, eu não sei se você teve a oportunidade de tomar o café. Então aqui outro café para você. Gente, para ter me dado trabalhar nesse ponto, nem de uma hora para outra. Ele já tinha quase 90 anos. Ele já tinha quase 90 anos. Eu sei que o senhor não costuma falar essas coisas. O senhor não ia mentir aqui em casa. Não. E é por isso que... Nem um supapo na pega dele. Não, nada. Mas isso assim... Já tinha 90 anos e tal. Por isso que é chamado que as pessoas... Todos os outros comentaristas vão lá para recebê-lo. Porque assim, não é só a pessoa compilar um projeto. Não é só liderar. Tem coisas muito mais importantes, né? Eu estava ouvindo o Rav Binyamin falando sobre Midot, e é verdade. A gente estava contando aqui uma história de Rambam também, falando que ele falava que um animal nunca vai chegar a ser um ser humano, que o ser humano é algo mais elevado. E aí os conselheiros do rei falaram assim: não, você é mentiroso, a gente vai provar para você que um animal pode sim se tornar um ser humano. Adestraram um gato, estou resumindo aqui muita história, adestraram um gato, o gato virou mestre, virou o mestre de cerimônias da casa.
E aí o gato ia receber as pessoas, abria a porta, ia receber as pessoas, trazia as pessoas, colocava o lugar à mesa, a pessoa sentava, depois ele servia as pessoas e depois sentava na cadeira lá e ficava lá quietinho, esperando botar a comida dele. Então o gato estava muito bem adestrado. Aí eles falaram, tá vendo? A gente provou para você, né, que um animal pode ser levado, pode se transformar em um ser humano. Então você está errado, a doutora está errado, então você tem que se curvar a nossa sabedoria, tal. O Rama falou assim, talvez, pode ser. Vocês estão dizendo, é possível sim que eu esteja errado. O Rama saiu da sala, depois o Rama volta. Ele fala assim, vocês têm certeza do que eles estão falando? Temos certeza absoluta. O Rama me solta um ratinho, primo do Mickey Mouse, no meio da sala. O gato ficou desesperado e voltou a ser um animal de novo. Começou a engasgava a roupa e saia correndo para os lugares atrás do rato. Começou a se comportar como um animal de novo. Então, na verdade, quando a gente está falando de Torá ou Mitzvot, eu sempre explico para vocês que Mitzvot, assim como eu aprendi, ela na verdade é a carga que a gente vai levar, né? A gente aprende mais, a gente coloca lá no nosso caminhãozinho para a gente levar. Mas tem uma coisa que é muito além das Mitzvot, que são as Midot. As Midot, elas são o baú que carrega as Mitzvot. Então, quanto mais limitada a pessoa for em Midot, mais limitada ela vai ser em Mitzvot. A pessoa pode estar cumprindo 219 Mitzvot. Tá lá no caminhãozinho. Se está tudo empilhado e o caminhão não comporta, isso vai caindo aos pouquinhos. Vou explicar uma coisa. Quando Abraão Avinu foi comprar Criat Marpelá, vocês lembram disso? Que ele foi comprar a sepultura para Sará? O que aconteceu? Ele falou assim, não, a gente quer comprar uma sepultura aqui, tal. Esqueci agora o nome do camarada. Eu esqueci. Enfim, a pessoa que era o dono do espaço lá, que era o manda-chuva lá, falou, não, de graça para você. Aqui ninguém paga nada. Agora é free, tá na hora, agora é free. E aí, não, agora você pode chegar aqui, pode colocar sua esposa aqui e tal, não tem problema nenhum. Isso corresponde a Midot, né? Bondade, Hesed, né? Graça e tal. Só que uma pessoa que não tem Midot tratada, ela tem inicialmente boas Midot, sim. Todo mundo tem coisas boas dentro de si. Mas se ela não trabalha, quando chega num momento de crise, ela acaba colocando tudo aquilo ali para fora. Vamos ao exemplo. Quando Abraão Avinu falou assim, o quê? Você está querendo de graça? Não, eu faço questão de pagar. Então o que eles fizeram com ele? Então tá bom, já que você quer pagar, 400 moedas, meu amigo. Mas não só com 400 moedas das melhores moedas. Ou seja, quando surge a oportunidade, aí é que a gente vê onde é que está o nosso coração. O olho cresce, as coisas, os problemas já acabam balançando e falam, onde que está a bondade agora? Não, bondade? O cara podia ter comprado, sei lá, 10 moedinhas de prata. Não, 10 moedinhas de prata, 400 moedas, filho. Só que das melhores. Não tem que Adão entregou para os patriarcas, que foi entregando de um para um, que é assim, tudo quanto é lugar, que é de ouro e tem gravação antiga, então quero essa. Aí, filho, quando entra dinheiro na história, o negócio muda. Então, Gabriel, o que na verdade a gente precisa entender? Que a gente pode fazer uma obra muito grande como a do Franklin, mas o importante não foi o que ele fez, mas como ele fez e como ele trabalhou sobre si. Eu contei uma história há muito tempo atrás, não sei se vocês lembram, é que o Gaon Vilna, ele falou que tem uma coisa que o ser humano... O Rav Pam ele tinha... Quem tem coleção? Vocês têm coleção de alguma coisa? Não? Eu já tive. Já teve, né? Acho que é muito da juventude a gente colecionar coisas e tal. O Rav Pam, ele tinha uma coleção. Ele tinha uma coleção de papeizinhos no bolso dele, na bolsa. E nesses papeizinhos ele guardava coisas. E num deles, que ele tinha guardado até o resto da vida dele, que ele levou para o túmulo, estava escrito o seguinte, uma frase do Gaon Vilna. Que a frase do Gaon Vilna, ele falava o seguinte, trabalhe as suas midot. É para isso que o ser humano está vivo nesse mundo. E ele fala, Lama Lochaim, para que o homem está vivo? Ele responde que o homem está vivo para poder trabalhar sobre si as suas midot. É importante fazer mitzvot? É muito. Mas às vezes a gente vê um judeu que às vezes não cumpre quase nada de mitzvot, mas ele em si tem midot que ele herdou dos patriarcas. Nós não fomos escolhidos o povo judeu não foi escolhido por uma questão de inteligência. Se a gente for lembrar da Parashá, que tem uma Parashá que a gente recebeu a Torá.
no Monte Sinai. Só que os comentaristas têm uma discussão se foi nessa paraxá ou não que aconteceram as mesmas coisas nessa época ou se eram épocas diferentes que foram compiladas juntas. Tem discussão. Mas em geral, qual é a paraxá que recebe os 10 mandamentos? Vocês lembram? O nome da Paraxá não lembro. Não lembram não? O nome da Paraxá. Eu sei qual é a Paraxá, mas o nome da Paraxá não lembro. Vou dar uma dica. Não sei se vocês lembram, mas a paraxá é quando a esposa de Moshe Rabbeinu chega com os filhos. Exato, e troca. Então a gente recebe a Torá, então teoricamente tem que explicar por que o povo judeu recebe a Torá. Não me lembro agora o nome do rabino, mas ele conta que ele explica, se não me engano, acho que o Orachaim, não vou arriscar, mas é um rabino, não me lembro agora o nome. Ele explica por que o nome da paraxá é Itró. Ele explica que no Talmud está dizendo que todos os povos têm sabedoria. Então, por mais que Itró não fosse judeu, ele tinha uma sabedoria para ensinar para o povo judeu. Então ele diz o seguinte, olha só, exaltada nessa paraxá a sabedoria de um não-judeu. Só que quem recebe a Torá é o judeu ou o não-judeu? É o judeu. Então isso prova que não é sabedoria que é uma coisa que vai fazer a gente receber a Torá. Porque o não-judeu foi exaltado por sabedoria, era muito sábio, na verdade, e não recebeu a Torá. Então a gente às vezes pensa que a Torá, como tem muitos dados, é muita coisa, a gente pensa, não, a Torá a gente recebe por conta de sabedoria, porque tem que ser muito inteligente para receber a Torá dessa forma. Mas não é. Por que a gente recebe a Torá? Porque está escrito que a Havata Avot, né, pelo amor aos patriarcas. E eles tinham uma coisa chamada Midot Tovot. Midot Tovot são midot que são perfeitas, que são boas. Então, na verdade, quando a gente trabalha sobre a gente consegue receber a Torá de maneira melhor. Então, o que eu quero dizer agora para vocês? A gente vai ouvir muito falar, não, tem aquele judeu tal que é religioso, aquele judeu que não é religioso. E às vezes a gente tenta basear a nossa vida. É lógico que a gente tem que ter uma meta grande de mitzvot. A gente tem que, não, eu não quero ser um judeu normal, eu quero ser um judeu bom. Eu quero ser alguém que vai se converter e vai se tornar um bom judeu. Sim, mas a gente não tem que estar focado no que fazer. Fazer isso, fazer aquilo, quais são as regras e tal. Que isso é importante, isso é o mínimo básico que vai ser exigido da gente. Mas está escrito no Talmud que alguém que do nada ele é um Amaretz, ele é um ignorante, e do nada ele vira um Hassid, é chamado de Hassid Shotê, que é tipo um bobão, um bocó, porque aquilo ali vai embora. Então o que a gente tem que fazer antes de tudo? Preparar as nossas midot para receber essas mitzvot. Isso é a coisa mais importante. Não, midot é um pouco de bondade, mas midot são as características pessoais. A palavra midá significa medida, midot são medidas. É como se fosse... na verdade, o que acontece? Não existe característica ruim. Ninguém tem característica ruim. Ninguém tem defeito. Defeito não existe. O que existe é o seguinte, um desnivelamento das suas qualidades. A pessoa, às vezes, ela é uma pessoa muito... Ela é uma pessoa muito... Talvez esperançosa seria uma boa palavra. Ela quer vencer na vida. Então, isso é bom. Quando isso se torna ruim? Quando ela se torna ambiciosa. É a mesma midá. Ela quer ter mais. E é bom ter mais. É sempre bom ter mais. Agora, quando ela quer mais e mais e mais e mais e mais, isso é ruim. É bom quando a pessoa ela é mansa. Mas se ela é passiva demais, isso é ruim. Então, é bom a pessoa ter iniciativa. Mas se ela é nervosa demais, se ela é ansiosa demais, isso é negativo. Então, na verdade, não existe característica ruim, existe característica desnivelada. Então, medida, é justamente isso, saber dosar as suas características pessoais. Ter boas midot é você pegar suas características e equilibrar elas. E não se faz isso da noite para o dia. Não se faz isso de uma hora para outra. É trabalho, trabalho, trabalho. Simples, é trabalhar. O Rav Franklin... Muito treino. O Rav Franklin, por exemplo, ele não... Alguém derramar o café num documento valiosíssimo, não só financeiramente, mas também, poxa, a dedicação da vida, é a alma, é uma coisa muito importante, a Torá é importante pra gente. Se nos nossos livros, como é que a gente age hoje, eu não sei como é que eu agiria, sinceramente. Eu sei como você agiria, uma menina riscou um livro. É verdade.
Mas imagina um livro e um Rambam original. Não tem. Eu sairia de perto, mas eu não sairia de perto. Então, assim, é trabalho. Rabiscar o livro foi uma coisa difícil, foi, mas é um estágio. Mas a gente tem que treinar esses pequenos estágios para quando vier uma coisa grande. Ninguém do nada vai rejeitar uma peita de... Hoje em dia não fala mais peita, como é que não é? Suborno. Ninguém vai rejeitar um suborno de uma hora para outra. Ninguém faz isso, ainda mais no Brasil. Como é que faz? Estudando sobre isso, falando sobre isso, lendo, lembrando, falando, estudando. A gente lembra que tem uma frase que... Qual é a mitzvah mais importante mais essencial de todas? Qual é a base de todas as mitzvot? Vocês lembram? Amar o próximo como assim mesmo. Pode ser. Esse é um resumo da Torá. Então vamos ao segundo e depois a gente fala o terceiro. Qual é o segundo? Não, primeiro é amar Hashem, acima de todas as coisas, depois amar o próximo como a si mesmo. E tem uma outra coisa também que na verdade é a primeira de todas as mitzvot, assim, que vai basear todas. Fora essas duas. Respondeu muito bem. Não lembra? Posso falar? Vocês vão falar, poxa, não acredito que eu não lembrava. Talmud Torah Keneged Kulah. Estudo de Torá é a base do mundo. Por quê? Porque quando você estuda a Torá, por exemplo, se a pessoa sabe muitas mitzvot, mas tipo, não faz bem. Mas se a pessoa sabe 5 mitzvot, mas ela estuda muito aquelas 5, ela sabe fazer muito bem aquelas 5. Caso eu não estou desmerecendo aquelas outras que as pessoas fazem muito, mas é preciso a gente estudar para mexer com a gente, não só com mitzvot, mas também com o Torá. Tá bom? Então vamos encerrar esse shiur de 16 minutos rapidinho.